Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Boa aula! Olá, eu sou Armênio, professor de Biologia, e estou aqui hoje para discutir um assunto assim relevante em termos de observações de fatos rotineiros, de fatos que ocorrem no dia a dia. Assunto que o Enem gosta muito de explorar, que você veja um texto, que você veja uma tabela, que você veja um resumo, que você veja um gráfico, saiba interpretar essas coisas todas, e que você procure elaborar explicações a respeito do que você está vendo, né? Eu estou querendo me referir ao chamado método científico. Por exemplo, imagine que você está andando no carro lá com seu pai e de repente o pneu do carro fura, o pneu acaba esvaziando, você fala, uai, o que será que aconteceu? Então, esse o que será que aconteceu já é uma tentativa de você pensar numa possível explicação. Será que foi um prego que entrou no pneu? Será que a válvula estava vazando? Será que o pneu estava arrebentado? Será que estava careca? Então, essas explicações que nós damos no dia a dia têm a ver com o chamado método científico e que eu quero explorar com esse primeiro slide aqui. Veja aqui, ó. Isso aqui é um experimento simples que uma pessoa elaborou para verificar o papel da luz na fotossíntese executada por vegetais. O que foi feito aqui? Qual é essa montagem? Vamos lá ver. Olha, tem aqui dois tubos de ensaio. Esse tubo de ensaio tem uma planta aqui dentro, imersa em água. Essa água foi enriquecida com gás carbônico, foi saturada com gás carbônico e a rolha fechou hermeticamente o tubo de ensaio, certo? E aqui uma lâmpada fluorescente que não emite calor e, portanto, a temperatura não está influenciando o processo que essa plantinha fará aqui dentro. Veja, as condições são essas. Há uma riqueza em gás carbônico na água, a planta está lá fazendo fotossíntese com essa luz. Uma coisa importante que eu quero lembrar a você, quando a gente coloca gás carbônico no meio líquido, o que acontece? O gás carbônico reage com água e forma ácido carbônico, ou seja, acidifica o meio, não é verdade? E nesse momento, esse meio está ácido. Agora veja só o outro tubo de ensaio. Este outro tubo de ensaio foi inteiramente recoberto com papel alumínio, de modo que a luz não está penetrando na água e não está penetrando na planta. Então, o que será que vai acontecer com esses dois equipamentos? Veja bem, a luz acaba batendo no tubo de ensaio, vai para a planta, o outro tubo não recebe luz, e essa planta que está recebendo luz vai fazer fotossíntese, não é mesmo? Agora, o que é fotossíntese? Fotossíntese é um processo importantíssimo, bioenergético, que consiste em fazer com que a planta pegue gás carbônico do ar ou da água e transforme isso em oxigênio, e transforme isso em matéria orgânica, em glicose. Veja, na medida que a planta retira gás carbônico da água, o que é que vai acontecer com a acidez da solução? Eu acho que você já percebeu, né? Então você percebeu que tinha gás carbônico em excesso, saturando a solução aquosa, e de repente você fala, puxa, peraí, então se está fazendo fotossíntese, o que vai acontecer? A planta retira gás carbônico, retirar gás carbônico é retirar o gás carbônico da solução, ou seja, a solução vai ficar cada vez menos ácida, não é mesmo? Agora, se ficar menos ácida, comprova o quê? O papel da luz. A única coisa que está se testando aqui nesse experimento é o papel da luz na fotossíntese, porque todos os demais fatores estão controlados. Agora, pergunto eu a você, já percebeu o que eu vou perguntar, né? E o outro tubo? Qual é o papel do outro tubo? Pensa bem, já pensou? Eu acho que você respondeu. Pensa de novo, vai responder. Olha, o outro tubo, que está escurecido, a luz não vai entrar, a planta não fará fotossíntese e, portanto, o pH da solução permanecerá ácido, permanecerá com muito próton e hidrogênio decorrente daquele ácido carbônico que eu falei a você. Agora, por que eu tive que escurecer esse tubo de ensaio? Para ele servir como comparação ao outro. Se o outro está sendo iluminado e ele não, eu digo, tá vendo? A luz foi importante na remoção do gás carbônico, a luz foi importante na fotossíntese, a luz foi importante no tirar gás carbônico da solução e fazer a solução ficar menos ácida. Então, este tubo aqui é o tubo que serve de comparação. Comparação. Nós utilizamos em ciência uma frase importante, uma palavra importante para designar equipamentos como este do lado.
Chama-se, esse é o controle do experimento. Certo? Então veja, todo método científico se baseia, primeiro, numa observação. O que é que eu estou observando aqui? Observando 2 tubos de ensaio e observando que com o tempo a acidez dessa solução vai acabar diminuindo, não é mesmo? Agora, qual é a hipótese que eu elaboro? A acidez diminuiu, então, ó, hipótese é um outro passo importante de todo trabalho científico. A hipótese é, a acidez diminuiu porque a planta fez fotossíntese. Entendeu? Essa é a hipótese. Agora, como é que eu comprovo, como é que eu faço o teste da hipótese? Ora, o teste da hipótese é elaborar um experimento como esse, com 2 tubos de ensaio, deixando um sem papel alumínio e o outro com papel alumínio, para comparar com esse, é o controle do experimento. E depois de um certo tempo eu vou lá e meço a acidez. Se a acidez deixou de ser grande, ser alta, né? Se a acidez caiu, é porque então a minha hipótese foi comprovada. Eu disse assim, ó, a hipótese é a planta faz fotossíntese, a planta retira gás carbônico da água e com isso a acidez deixa de existir, ou deixa de ser muito alta, vai aumentando, né, o teor de água sem muito ácido, tá entendendo? Eu não vou dizer alcalino, não, porque alcalino é um termo muito forte, porque pode implicar pH acima de 7, que é o que não vai acontecer aqui. Então eu prefiro dizer mais ácido, menos ácido. Então a solução fica menos ácida, isso é importante. Então, esse é um exemplo. Então, essa hipótese foi aceita. Em ciência se faz isso, ó, graças à comparação que eu fiz aqui, a hipótese foi aceita e, portanto, essas são as bases do método científico. Agora, veja bem esse outro slide aqui, ó. É um pouco assustador, né? Ver 2 dessas laranjas estragadas, emboloradas, e a outra não. Você fala, uai, por que aconteceu isso? Por que essas laranjas emboloraram, estragaram, né? Alguém dirá, é porque alguma coisa invadiu a laranja e acabou crescendo nela, e acabou se desenvolvendo e acabou estragando a laranja. Afinal, que alguma coisa é essa? Então, a hipótese... Então, isso é uma observação, certo? Eu estou observando 2 laranjas emboloradas, estragadas. Qual é a minha hipótese? A minha hipótese é de que alguma coisa caiu nessas laranjas, estragando-as. Veja o próximo slide. Olha que pão esverdeado que está aqui, que também deve ter estragado pelo mesmo motivo. Alguma coisa caiu no pão e ao cair no pão acabou crescendo e se desenvolvendo. Estragou o pão, não é verdade? O terceiro aqui, ó, os morangos, ó, aqui vários morangos embolorados e um aqui um pouco sem bolor. Então, o que é que deve ter acontecido com esses morangos a ponto deles ficarem assim embolorados e não comestíveis, obviamente? Então, a minha hipótese, voltando para esse slide aqui da laranja, é a seguinte: o que caiu nessas laranjas ou nesses morangos, naquele pão, que fez o pão estragar? Uma das hipóteses é que tenham caído minúsculas células de fungos presentes no ar da nossa casa, presentes no ar de um mercado, presentes no ar de uma cidade. E os fungos são seres vivos que gostam de comer essas coisas aqui, ó, de viver em matéria orgânica, né? Os fungos têm minúsculas células aqui no ar dessa cidade, no ar de uma casa, chamadas de esporos. Esses esporos acabam caindo numa laranja. Imagina aqui um esporo caindo na laranja, certo? E esse esporo vai crescendo, crescendo, crescendo aqui na laranja. E depois de um tempinho, essa laranja acaba formando um organismo cheio de fiozinhos, né, do fungo, que estão comendo ali a matéria orgânica presente na laranja. E depois de um tempinho, esses fiozinhos se exteriorizam e formam o bolor, que é o que você está vendo aqui nessa laranja, que é o que você vê no pão, que é o que você vê nos morangos. Fala, puxa, então é por isso que um alimento como esse estraga? Como é que eu posso comprovar essa hipótese? O alimento estragou porque o fungo embolorou a laranja, embolorou o pão, embolorou o morango. Ora, eu acho que você já percebeu como é que essa resposta vai ser, né? Eu vou te propor o seguinte, ó. Vamos pegar um pedaço de pão, um pão de forma comum, né? E vamos deixar esse pão de forma comum numa pia qualquer, né? Na cozinha da casa da gente. Se for o caso, até melhor você respingar um pouco de água aqui, certo? Molhar um pouquinho, né? Pela coisa que você lava lá, lava copo, lava faca, lava prato. Então deixa cair um pouquinho de água, você vai umedecer esse pão. Logo, logo você vai entender por que eu estou dizendo isso. Aí
pegue um outro pedaço de pão do mesmo fabricante, só que esse você embala, fecha hermeticamente, deixa seco, não deixa cair água, preserve esse alimento aqui, ó, dentro de um saquinho plástico, onde não há ar de jeito nenhum, e vamos ver o que vai acontecer. Veja, se esse pão foi molhado, e se a minha hipótese estiver certa, quer dizer, tem fungo no ar que cai no pão e embolora o pão, provavelmente depois de um tempinho, esse pão ficará embolorado. Enquanto esse não. Se acontecer realmente isso, ou seja, se esse pão embolorar e esse não, a minha hipótese está certa. Eu fiz um teste da minha hipótese. E esse equipamento aqui, ó, é o controle. Ou seja, eu tenho aqui um experimento científico. Está entendendo? Então, esse aspecto do experimento científico, de você observar um fato qualquer, de você elaborar uma hipótese, de você fazer o teste da hipótese, de você elaborar um equipamento experimental e um controle, isso todo cientista faz. E isso é que o Enem gosta de perguntar também. Você vai ver várias vezes que o Enem explora esse assunto em termos de você propor explicações a respeito de fatos do dia a dia. Não precisa ser do bolor do pão, é lógico que não, nem da laranja, mas há vários tipos de situações em que nós, seres humanos, somos convidados a fazer uma explicação a respeito do que está acontecendo. E nesse momento nós somos cientistas. Nesse momento nós estamos procurando uma explicação para a coisa e elaborando hipóteses. Só que, claro, ninguém vai começar a fazer, no caso do pneu que eu falei a vocês, eu não vou pegar um pneu cheinho sempre, furar o outro e comparar os dois, não dá tempo de fazer isso. Eu vou lá e troco o pneu, não é mesmo? Agora aqui no caso não. Isso aqui é uma coisa elegante, aberta, bonita, aberta, de você mostrar que realmente os alimentos que nós deixamos abertos podem estragar. Alimentos podem estragar. Alimentos estragam. E se estragam, nós não devemos culpar os seres vivos que querem se alimentar deles, porque afinal eles também querem viver. O fungo quer viver, a bactéria quer viver, o protozoário quer viver. Cabe a nós, seres humanos, não deixarmos os alimentos estragarem. Você pode sugerir alguma medida que você usa na sua casa, que a sua mãe usa, que eu uso, que todo mundo usa, no sentido de não estragar alimento? Por exemplo, o congelamento. Será que o congelamento ajuda a preservar alimento? Por que não? Por exemplo, morango, voltando ao morango, é um alimento que estraga fácil, mesmo em geladeira, porque é muito úmido lá dentro, e o fungo gosta de umidade. Então, hoje, uma das metodologias que os comerciantes estão usando, os industriais estão usando, é congelar o morango. E qual é o problema? Você congela o morango, bota no freezer, depois quando você precisar, você bate ele, deixa descongelar e come. Outro método é você salgar alimentos. Salgar alimentos é assim, você põe uma quantidade de sal exagerada no alimento e toda bactéria, todo fungo que cair lá vai perder água para o sal. Aqui ocorre um fenômeno que você deve conhecer bem, chamado osmose. Então a osmose faz morrer os fungos, faz morrer as bactérias e você conserva o alimento. Existem preservativos de alimentos, conservantes de alimentos. Hoje é muito comum, se você olhar uma bula ou um pacote de pão, um pacote de qualquer tipo de alimento, você verá lá ingredientes e muitos desses ingredientes são substâncias que não deixam o alimento estragar. São substâncias químicas que podem ser tóxicas para nós ou não, mas cuja finalidade é não deixar o alimento estragar. Enfim, esse assunto é um assunto que vai longe, nós vamos falar muito mais sobre isso, mas vai atrás disso, preocupe-se com isso no dia a dia, verifique como você poderia elaborar uma hipótese a respeito de um fato como esse, e isso o Enem vai explorar bastante. Querer que você interprete uma questão, interprete 3 frases a respeito disso, um gráfico, uma tabela, para você elaborar uma hipótese e chegar à resposta correta, que garanto a você, não vai ser difícil. Muito obrigado, até breve. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 79. Bom estudo e até a próxima aula!